Bom, eu tenho uma tarefa árdua nessa manhã, que é ser breve na mensagem, mas eu vou procurar me esforçar, prometo. Essa palavra que nós vamos compartilhar juntos, eu acredito, irmãos, do fundo do meu coração, seja uma palavra para a gente refletir, sabe? Para a gente refletir, meditar, e não simplesmente, mais uma palavra e tal, mas para a gente ir para casa e meditar de fato. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive muita resistência para trazer essa palavra hoje, muita. Até compartilhei com o pastor de manhã, uma resistência assim muito grande. Então eu acredito que quanto mais profundidade a gente vai com Cristo, mais profundo na intimidade, na comunhão, mais a gente encontra uma certa resistência também para que isso não ocorra. O inimigo é o nosso maior adversário, e ele de fato, ele não veio só roubar, matar e destruir coisas materiais, mas ele veio destruir, roubar essências do nosso coração, valores, princípios do nosso coração, para impedir o povo de Deus de avançar. Então, por conta dessa resistência, durante essa semana que eu percebi que essa palavra de algum... Se a igreja de Cristo se posicionar diante dessa verdade que nós vamos aprender hoje, talvez não seja novidade, amém, talvez a maioria conheça, para ter entendimento, mas se nós nos posicionarmos em praticar essa verdade que nós vamos estar vendo hoje, eu acredito, do fundo do meu coração, que nós viver algo tremendo da parte de Deus devido a essa resistência que foi chegar essa palavra até aqui. Então vamos lá. Primeiro, vou fazer uma introdução para a gente poder entender. Não sei se... o tema nem está aí. Ótimo, melhor assim. Todos vão de concordar que hoje nós vivemos numa sociedade, uma cultura pós-moderna, onde as pessoas, no modo geral, não estou falando só de Brasil, nível de Brasil, mas estou falando mundialmente, as pessoas estão com muita sede, muita necessidade de ouvir mensagens que alimentem a si mesmo, a sua própria vontade, os seus próprios desejos. Tudo é voltado para mim, para aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu preciso, as minhas vontades, minha necessidade, meus desejos pessoais, os meus sonhos, tudo. Se você reparar a mídia, as mensagens, livros, mensagens de autoajuda, o mundo inteiro diz, olha, você nasceu para vencer, você tem que ser feliz. Não é isso que a mensagem diz? O mundo inteiro diz. Não importa quais são os seus desejos, os desejos do outro e tal, o importante é que você seja feliz, você nasceu para ser feliz. E por conta dessa cultura, o que acontece? As pessoas estão carentes porque elas estão procurando a sua satisfação pessoal em coisas que não satisfazem, em coisas que são muito passageiras. E a palavra do Senhor nos direciona e nos ensina que a verdadeira fonte de satisfação pessoal chama-se Cristo. A fonte de satisfazer o ser humano está em Cristo. Então não mais sou eu. O foco não pode ser aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, porque o foco, tudo é prevalência, é o que eu quero. Não, o foco é Cristo. Ele tem que ser o foco, é o que ele pensa, é o que ele quer, é o que ele deseja, e não eu, mas ele. E a gente percebe que muitas vezes, até se a gente não tomar cuidado, isso entra dentro das igrejas também. De se trazer mensagens somente, eu não estou dizendo com isso, eu vou tomar muito cuidado ao dizer isso, eu não estou dizendo que a gente não deva pregar mensagens para o nosso bem-estar, do tipo, olha, sonhem os sonhos de Deus, sim, planejem, Deus quer te abençoar, o Senhor quer fazer na tua vida, sim, precisamos dessas mensagens, porque elas nos motivam a andar por fé, mas uma igreja sadia não pode ficar focada, as mensagens não podem ficar somente focadas em nós. Nós precisamos prosperar, nós precisamos crescer, nós precisamos, porque sem perceber, sutilmente, nós deixamos de tirar o foco da fonte de satisfação, que é Ele. Nossa preocupação maior, o nosso foco maior é o que Jesus pensa, o que Ele quer nesse momento, o que Ele está pensando, o que Ele deseja. Por quê? Porque é tudo por Ele. É por meio dele e para ele são todas as coisas. Então a mensagem tem que ser focada no que Jesus quer e não aquilo que eu quero. Porque quando a nossa fonte
de satisfação estiver nele, os nossos olhos estiver nele, sabe o que vai acontecer conosco? Nós seremos abençoados graciosamente. É o que a palavra diz. O Senhor vai de encontro às nossas necessidades, aos nossos sonhos. Nós vamos viver milagres sobrenaturais, porque Deus quer isso. Mas o que nós não podemos é tirar os olhos dele e da fonte. Quando Pedro estava andando sobre as águas, vocês vão se lembrar, Jesus deu a ordem para ele, falou: vem Pedro, anda sobre as águas. E enquanto Pedro estava olhando para Jesus, enquanto o foco dele estava essencialmente em Jesus, ele estava vivendo um sobrenatural de Deus, ele estava andando sobre as águas. Mas existe um momento onde ele começou a tirar os olhos de lá. Ele tirou os olhos de Cristo e ele começou a olhar para si. Ele começou a olhar para ele, para as suas limitações. Ele começou a olhar o mar que estava muito, nossa, deve estar profundo esse mar, porque eu já andei bastante, aí eu não sei nadar. E quando ele começou a olhar ao redor, a palavra diz que ele começou a afundar. Então, o que nos revela que o nosso foco tem que ser ele. Então, diante dessa pequena introdução, se o foco é Jesus, a fonte da nossa satisfação pessoal está nele, eu pergunto para você, o que Jesus, se tanto nos interessa o que ele pensa, o que ele está pensando hoje? O que Jesus está procurando hoje? Alguém se arriscaria a dizer? O que Jesus procura na terra? O que Deus está procurando? Opa, olha que maravilha, isso que eu falo, que ser mãe de a igreja abençoada é isso. Só, amém. Você não precisa nem falar muito, o povo já sabe. É isso mesmo, o Senhor está à procura de filhos e filhas que são verdadeiros adoradores. E nós vamos ver um pouco. Já tem os versículos, a gente estava com um probleminha, não sei se já arrumaram. Já arrumaram? Amém. Então vamos lá. Então o Senhor está à procura de adoração. Lá no livro de João, no capítulo 4, versículo 21, 24, conta a história de uma mulher samaritana que foi até um poço buscar água e ali ela encontrou Jesus. E Jesus então declara essa passagem. Jesus declarou para a mulher samaritana: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Próximo. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que tremendo. Então o Senhor, primeiro que alguns paradigmas foram quebrados nessa passagem aqui. Não era comum uma revelação tão profunda, que tipo, Deus está na terra à procura dos verdadeiros adoradores. Uma revelação muito profunda. E não é coincidência Deus trazer essa revelação, Jesus trazer essa revelação para uma mulher. Porque a mulher, naquela época, era considerada um ser inferior. Não era muito comum. Essas revelações, coisas mais preciosas, eram trazidas aos homens. Eles que eram os detentores do melhor, do conhecimento, enfim. Então já é uma coisa incomum Jesus revelar isso para uma mulher. Segundo, além de ser mulher, ela era uma samaritana. Os samaritanos e os judeus não se davam bem. Então já é o segundo paradigma que Jesus quebra: uma mulher e uma samaritana. E o terceiro ponto, além de ser mulher, além de ser samaritana, ela ainda era pecadora. Porque a gente vai olhando o texto e a gente vê que ela teve 5 maridos. 5? Glória a Deus. Um já é uma bênção na nossa vida, não é verdade? Não é uma bênção, imagina 5. Amém, glória a Deus. Imagina 5 maridos. Aquela mulher estava numa condição de pecado. Qual era a chance hoje, humanamente falando, de Jesus entregar algo tão precioso, uma revelação tão profunda para uma pessoa nessas características? Já começa por aí. Que os verdadeiros adoradores são pessoas humildes. Jesus não vai entregar
preciosidades, a revelação da sua vontade, Ele não vai entregar para aquelas pessoas que muitas vezes estão cheias de orgulho, cheias de arrogância nos seus corações, mas sim pessoas como aquela mulher, pessoas como eu e você, que reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, necessitamos e carecemos da glória de Deus. Ai de nós, se não for a graça de Deus na nossa vida, não somos nada. E são essas pessoas que Deus derrama preciosidades em vasos de barro, porque o vaso de barro ele se rompe, ele se quebra facilmente. A preciosidade, a revelação do reino não é para vasos de ouro, é para vasos de barro. Pessoas como nós, carentes, dependentes, pessoas que não reconhecemos que não somos nada se o Senhor não for na nossa vida. Então já começa por aí o Senhor trazendo uma revelação tão profunda àquela mulher. E o Senhor ele fala que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Gente, assim, nada que está na Bíblia é por acaso, é coincidência, tudo tem um porquê. Quando o Senhor fala que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, isso me causa um certo espanto, não sei em vocês. Quando Ele fala que Ele está à procura, significa, em outras palavras, é fácil achar. Se Ele está à procura, certo? Se você perde uma coisa e você está à procura, é porque não está fácil de achar. Então o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Outra coisa, é importante a gente pensar e meditar. Se o Pai está à procura dos verdadeiros, significa que tem alguns adoradores, porém não são verdadeiros. Sim? Porque se Ele está à procura dos verdadeiros, significa que vai ter alguns que são adoradores, porém não verdadeiros. Então, esse texto ele mostra o que o Pai deseja e o que o Pai está procurando nessa manhã. Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É muito mais do que simplesmente uma localidade. Porque o Senhor falou, olha, haverá um tempo, e esse tempo já chegou, em que os adoradores não vai mais precisar de um templo, igreja física, não vão precisar mais de um local. Olha, vocês têm que subir ao templo para adorar a Deus, como era naquela época. Os verdadeiros adoradores subiam no templo para adorar o Pai. Não precisa mais. Não precisamos mais de objetos para adorar a Deus. Pessoas que para adorar a Deus, elas precisam ter algo na mão, algo palpável, um objeto, um copo, alguma coisa. Ela precisa sentir um arrepio, ela precisa ter um estremelique, alguma coisa ela precisa ter de visível para adorar o Pai. Mas o Senhor fala que a adoração verdadeira, ela flui do coração, é uma disposição do coração. Por isso que é espírito, não é imaterial, é em espírito e é em verdade. O que o Pai está querendo dizer para nós nessa manhã? Que a verdadeira adoração, ela é muito mais do que levantar as mãos. No último louvor nós cantamos, o louvor de adoração, de que estamos adorando a Deus, e isso é maravilhoso, faz parte da adoração, levantar as mãos, louvar, declarar a nossa adoração, nosso amor. Mas a adoração verdadeira, a profunda, ela vai mais além, queridos, do que as palavras. Ela vai muito além do que os nossos gestos, do que as declarações. A verdadeira adoração, ela é uma disposição do coração de fazer algo a mais, porque ela envolve sacrifício e obediência. O que é adoração? Eu pergunto para vocês. Vocês já pararam para pensar? Porque na Bíblia fala adoração. Adoração. Adorar. Segundo o dicionário, a tradução é: adoração significa prestação de honra, homenagem, reverência, amar extremosamente. Essa palavra pegou quando eu li. Amar, mas não é amar. Extremosamente. Guarda essa palavrinha, extremosamente. Guarda, aqui e aqui. Não é só amar, é extremamente, é algo a mais do que amar. É render-se e é servir. Tudo isso engloba o significado de adoração. Amar extremosamente.
Essa semana a gente estava vendo um pouquinho, coincidência ou não, eu creio que não foi, a gente estava vendo um pouco isso no discipulado, né? Eu acredito que muitos grupos, assim como o nosso, grupos de Life on Life, viram um pouquinho sobre isso. E sabe o que chamou a atenção? A gente estava falando justamente sobre dízimo e oferta, que é um assunto hoje polêmico, né? Nas igrejas, no conceito dos cristãos, quando falam em dinheiro, as pessoas já ficam meio ariscas e tudo mais. Mas a gente estava vendo justamente sobre essa questão, né, de nós somos obedientes ao Senhor, entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. A obediência à palavra é maravilhosa. Quando a gente entrega os 10%, por quê? Porque é bíblico, a palavra nos fala. Deus se agrada da obediência quando nós somos fiéis nos dízimos e as ofertas. Mas Deus quer que a gente vá além, porque um coração que ama extremosamente, muitas vezes ele não fica restrito só à obediência. Hello? Não fica. Se o meu coração é extremo, é extravagante, se eu amo extremosamente a Deus, a obediência é bom, mas algo me impulsiona a dar cada vez mais, não por barganha. Eu vou dar 20%, eu vou dar 30%, eu vou dar meu salário inteiro, porque Deus vai me prosperar. Não é nesse sentido. A motivação por trás, eu vou dar, mas por quê? Porque eu amo a Deus. Simplesmente por esse motivo, porque eu amo. Então uma coisa é a gente entregar por obediência, que já é fantástico, porque muitos nem isso entregam, né? Não fazem isso por obediência, mas quando a gente entrega por obediência já é algo muito bom, mas muito melhor do que por obediência. Melhor é entregar com alegria. Melhor é quando fazemos algo com a motivação de alegria e de gratidão. Não só nos dízimos, não só nas ofertas, mas a minha vida inteira. Quando eu me entrego, quando eu entrego meu dom, meu talento, quando eu sirvo a Deus, e não só naquilo que Ele me pede, porque isso é bom. Eu estou sendo obediente, Deus pediu para eu pregar, ótimo, vou pregar, beleza, estou sendo obediente. Mas quando eu faço além, quando me dedico além, isso é um amor extravasante, é um amor extravagante. E são essa disposição do coração que Deus está procurando. Pastor, essa palavra não é o que eu queria ouvir, porque eu estou com um problema lá em casa, eu estou com tanta luta, eu tenho tanta dificuldade, não era a palavra que eu queria de adorar a Deus. Mas a gente sabe que o foco tem que ser o que Ele pensa, o foco é o que Ele quer, e nós vamos ver na palavra que quando nós estamos focados na fonte da nossa satisfação pessoal, gente, nós vamos começar a viver grandes. Aquilo que você está buscando, talvez, não sei, uma restauração na tua casa, no teu lar, nas tuas finanças, isso naturalmente o Senhor acrescenta quando nós estamos lá na fonte de adoração. Amém? Vamos caminhar um pouquinho. Então, a adoração, ela não tem origem nos nossos atos, mas sim em Deus. Uma adoração é uma resposta de amor a Deus. Ezequiel capítulo 3, no versículo 7 e 8, só para fazer um breve contexto, lembra que semana passada, quem esteve aqui, quem não esteve, olha, eu recomendo vocês ouvirem a pregação do pastor Rogério, que foi uma bênção. E ele falou sobre o nosso propósito de vida, parte 2. E ele falou muito essa questão da gente prosperar no meio da Babilônia. Vocês lembram do contexto histórico, né? O povo de Israel, por conta da dureza do coração, por conta da obstinação, eles foram levados cativos para a Babilônia, ficaram 70 anos cativos, e o profeta Jeremias, na época, né, mandou uma carta lá para a Babilônia, falando assim: olha, tudo aquilo que eu profetizei que ia acontecer, vocês iam ser levados cativos e tal, tudo se cumpriu. Só que agora Deus está falando, ordenando vocês a prosperarem no meio da Babilônia. Tipo, prosperem no lugar onde vocês estão, porque a tua prosperidade depende da prosperidade da cidade. Prospera a Babilônia e vocês serão abençoados por essa frutificação. E nesse contexto veio o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele é um contemporâneo de Jeremias. Ele estava na mesma situação, no mesmo contexto. Ele só era um pouquinho mais jovem de idade do que Jeremias. Mas o povo era o mesmo, o contexto era o mesmo. O povo estava na Babilônia. Ele só era um profeta um pouco mais jovem. O ministério dele começou depois. E nesse contexto, olha que interessante. Deus
fala para Ezequiel: Ezequiel, vai e profetiza para esse povo. Sabe esse povo que não quer te ouvir, duro de coração, obstinado? É esse povo aí que você vai profetizar. E aí o Senhor fala para ele assim: mas a nação de Israel não vai querer te ouvir, Ezequiel, porque não me quer ouvir. Eles não vão te ouvir, porque eles não querem. Pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada de coração, ou seja, não é um coração, é um pedregulho, Ezequiel. Então, o coração do povo é duro, eles não querem te ouvir, mas em outras palavras, mas eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Próximo versículo. Então, o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, com uma forte mão do Senhor sobre mim. Bom, na minha tradução, no versículo anterior, fala que a fronte dele, Deus fez a fronte dele ser dura contra as pessoas. Por quê? Porque ele tinha que profetizar a verdade de Deus para um povo duro e obstinado. Gente, vocês já se viram numa condição dessa? De você estar no teu trabalho, de você estar no teu comércio, de você estar, sei lá, tua família, teu casamento, teus filhos, e às vezes você fala, mas o coração não entra. E Deus fala para você continuar, fala: Ezequiel, olha, eu já estou te avisando de antemão que não vai adiantar nada você falar, porque o povo é duro de coração, mas eu vou te enviar. Interessante, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é ilógico, Deus já sabendo de antemão que o coração do povo é duro, que não vai resolver nada, e Deus manda Ezequiel profetizar. Na nossa cabeça é ilógico. Mas olha o que aconteceu. No versículo 14, Ezequiel se entristeceu, porque quando ele percebeu que o chamado dele ele ia ser rejeitado, o chamado dele ia ser muito doloroso, porque ele ia pregar para as pessoas não iam entender, ia falar mal dele, ia jogar pedra, e muitas vezes a gente está nessa condição, falando, fazendo, e às vezes a gente se entristece, porque parece que não está adiantando nada, a gente está jogando pérola aos porcos, e a gente se entristece quando a gente percebe que a gente está no meio de uma Babilônia lascada, ninguém está ouvindo a gente, e a gente muitas vezes tende a se entristecer. Só que o Senhor falou para ele o seguinte: vai e profetiza, vai e fala, Ezequiel. Ele foi obediente? Foi. Mesmo amargurado, mesmo triste, ele profetizou, ele fez a parte dele, e foi maravilhoso. Se você vê o texto de Ezequiel, ele foi assim, obediência pura. A questão é, você encontra, assim como Ezequiel, muitos personagens, Moisés deu justificativas a Deus: Senhor, eu não posso pregar, porque eu sou gago, eu tenho dificuldade. Jeremias chorou mais do que não sei o que: Senhor, eu sou como uma criança, Senhor, eu vou pregar para esse povo. Muitos de nós, a gente dá muita desculpa, para não fazer aquilo que Deus está falando para a gente fazer. Senhor, Jonas fugiu. Quando Jesus falou para ele, quando o Senhor falou para ele: faz tal coisa, ele deu área. Ezequiel já foi mais bonitinho, né? Ele ficou triste, mas ele foi. Agora deixa eu te mostrar um outro personagem no mesmo contexto de Ezequiel, o mesmo profeta da mesma época, o mesmo povo de coração duro, obstinado. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Olha a reação de Isaías. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Deus perguntando para Isaías: quem eu enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Uau! Se isso não é um coração de adorador, eu não sei o que é. Não sei. Porque ele estava lidando com o mesmo povo que Ezequiel. Ezequiel foi obediente, inegável. Mas esse homem, ele nem entristeceu o coração.
Ele não olhou para as condições que ele enfrentaria, ele seria rejeitado. Talvez você está sendo rejeitado, humilhado, envergonhado na tua Babilônia, na tua casa. Estão te chamando de bobo, de frouxo, de qualquer coisa. E você está sendo humilhado, envergonhado. Ah, mas eu não quero pagar o preço desse ministério, porque esse ministério é muito doloroso, porque eu vou ser rejeitado, eu vou ser mal compreendido. Gente, vocês já pararam para pensar? Se eu, Rogério, e os pastores que estão conosco, se a gente tivesse ido na onda do que pensam, do que falam da gente, a gente já não estava mais pastor. Por quê? Porque a gente já foi apedrejado, humilhado, envergonhado, injustiçado, tudo isso, não é, pastores? O foco é Ele. Amém? O foco é Ele. Não importa, as pessoas não vão te entender, as pessoas vão te rejeitar, vão te envergonhar, vão falar que você está doido, não vão compreender a visão que Deus te deu. Não importa, o foco é Ele. Está agradando a Ele? Amém, Senhor. Não vou nem deixar me entristecer. Não é fácil, eu não vou dizer para vocês que é. A gente pode aprender com os erros do passado, aprender com os erros de outras pessoas, e a gente procurar fortalecer e se edificar, porque uma coisa é ser obediente, que já é fantástico, outra coisa é ser um adorador, é aquela pessoa que Deus pode contar com você para o que der e vier. Senhor, eis-me aqui, mas só sobrei eu no ministério de louvor, todo mundo, um foi para outro país, para outro planeta, mas ficou só eu, Senhor. Amém, amém. Eu não preciso de multidão para adorar o Senhor, eu preciso do coração, é a disposição do coração. Amém? É difícil, eu sei que não é fácil. Eu quantas vezes já chorei nesse altar, porque de quarta-feira os cultos era uma pessoa, duas, às vezes eu pregava, ele pregava para mim. O duro era pedir o dízimo um para o outro, que não dava para pedir. Mas a gente já viveu isso aqui, mas nem por isso nós... A gente entristece, sim, mas logo a gente já olha para o foco e fala, Jesus, eu quero agradar ao Senhor. O que eu estou fazendo está agradando ao Senhor? Doendo. Tá, estou sendo amassado, mas está te honrando, agradando? E aí a gente começa a ver que Deus se move na vida do adorador, e Ele se move de uma maneira também, da mesma, o amor extremoso na adoração, Ele também se revela de uma maneira extremosa na vida do adorador. Mas a adoração, eu volto a dizer, envolve sacrifício e obediência. O que Deus está pedindo para você sacrificar nessa manhã? É sacrifício. A adoração envolve sacrifício. É um sacrifício financeiro. Dízimo, oferta, envolve adoração, envolve fé, envolve amor. Quem mais? Deus está pedindo para você entregar o controle da sua casa e não se preocupar. Deus está pedindo o quê? Qual é o sacrifício? De repente, vida aberta, exposta lá no teu coração, e Deus está pedindo para você simplesmente entregar e confiar nele. É esse o sacrifício? Qual é o teu Isaac? Qual é o sacrifício que você precisa entregar no altar do Senhor, para que você viva esse ambiente de adoração? Um ambiente de adoração envolve sacrifício. Abraão e Sara receberam uma promessa de Deus, não podiam ter filhos, já eram avançados de idade, e aquela promessa foi custosa de vir, porque levou 15 anos. Aí, realmente, a promessa vem. Isaac nasce. Aquela bênção, aquela celebração, aquele milagre. Você fala, uau, que bênção de Deus. Você está testemunhando o milagre ainda. E Deus, de repente, vem e pede o teu filho de volta. Você mal terminou a celebração. Mal terminou. Está lá dando testemunho no altar. Aí o Senhor pede o filho de volta. Falou, Abraão, sabe esse filho que eu te dei? Esse filho que te custou, esse filho que é o filho da promessa, é o grande milagre, que você ama demais. Sabe esse filho? Eu estou te pedindo, entrega para mim. Leva ele em sacrifício no altar. Gente, isso para um pai e para uma mãe, falar isso no Dia das Mães é meio cruel, né? Mas no final é feliz. Tenham paciência, o final é feliz. Falava, já pensou virar para vocês, mães, e falar, olha, entrega o seu filhinho, sua filhinha, a quem você ama, a quem você se dedica, entrega para mim. E não é entregar, tipo, para fazer um carinho em Deus, é em sacrifício, é para morrer. Era isso que Deus estava falando para Abraão, entrega o seu filho. E aí Abraão fez o quê? Chorou a noite inteira, clamou com Deus, murmurou, questionou a Deus, falou que Deus é esse. Foi assim?
que Abraão fez? Não abriu a boca. Ele foi até de madrugada, pegou o filho, porque se ele falou, se eu levantar de manhã, a mãe vai dar café para o menino, vou falar que a mãe não vai aceitar, né? Então já vai de madrugada, não dá tempo nem de pensar, pega o menino, leva para o local de sacrifício, e ali, só que olha que interessante, Abraão não fez isso do nada, não era uma loucura que Abraão estava fazendo. Abraão tinha intimidade com Deus. Então a adoração envolve intimidade. Deus não vai pedir para você dar um BMW se você não está acostumado a dar um Fusca, se você nunca deu nada, se você nunca se entregou. Como que você quer ir além? Como que Deus vai te levar além, teu ministério, se você não está acostumado a fazer doações, entregas pessoais? E aí Deus fala para Abraão, Abraão, vai, entrega o seu filho, seu único filho. Abraão, sem questionar, tinha confiança em Deus, preparou o altar, o local de sacrifício, o local de adoração, e na hora que ele foi levantar o machado para matar o seu filho, naquela hora o Senhor proveu o cordeiro da adoração. Amém? O cordeiro do sacrifício. E ali, por isso que a palavra de Deus diz que no monte do Senhor se proverá. Queridos, o que Deus quer, Deus não queria ver o sofrimento daquele filho, não queria ver a morte de Isaac. Deus queria ver a disposição do coração de Abraão, até que ponto ele estava firme com Deus, a ponto de entregar aquilo que era mais valioso e mais precioso ao altar do Senhor. Qual é o teu Isaac? Qual é? Porque, meu querido, é isso que Deus vai te pedir. Você quer ser um verdadeiro adorador? Eu quero. Só que Ele vai pedir, em algum momento da nossa caminhada, Ele vai pedir o nosso Isaac. Não é porque Ele quer o nosso mal, é porque Ele quer fazer algo sobrenatural. E aí o que aconteceu? Deus proveu de maneira sobrenatural o cordeiro para a adoração, para o sacrifício. A vida de Abraão foi a mesma dali para frente? Nada mudou, nada aconteceu, foi só um sacrifício ali e tal. Não. Deus moveu a vida de Abraão de uma maneira sobrenatural. A descendência de Abraão foi simplesmente a descendência mais poderosa da terra. Isaac gerou a Jacó, e Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Esse nome é familiar a vocês? Israel, povo de Deus, as 12 tribos de Israel, povo escolhido, nação eleita, povo, sacerdócio santo, simplesmente porque um homem decidiu ser um verdadeiro adorador e não poupou nada do que Deus pediu a ele. Deus está à procura desses verdadeiros adoradores. Enquanto a gente está buscando a nossa alegria, a gente está buscando o nosso contentamento, a gente está buscando a solução dos nossos problemas. Desculpe a verdade, queridos, eu tenho que falar isso porque eu amo vocês e eu amo a mim também. A gente está buscando nas fontes erradas. Às vezes a gente vê irmãos desesperados, procurando igreja, e segunda eu vou na campanha da libertação, da terça eu vou na campanha da oração da não sei aonde, a outra igreja que é de cura, a outra igreja que é de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não estou dizendo que é errado alimento e buscar conhecimento naquela área que talvez a gente encontre um pouco de debilidade. Isso é uma situação. Outra situação é quando a gente está desesperado e a gente vê a solução dos nossos problemas nessas fontes. A igreja não é fonte de satisfação de ninguém, nem a Prisco é fonte de satisfação, não. Aqui nós temos um momento de crescimento espiritual, nos ajudamos mutuamente nesse crescimento, nos alegramos, choramos, celebramos, mas a fonte de satisfação não é a igreja. Por isso tem muita gente infeliz dentro das igrejas, porque coloca toda a sua expectativa, nossa, eu dependo da igreja para crescer espiritualmente. Não, a tua fonte está aqui, ó. Não é de crescimento. Não adianta você estar numa igreja excelente, palavra, louvor, estrutura, tem tudo, uhul. Mas se você não se posiciona, se você não se converte e não deixa Deus transformar o teu coração, como que você quer a transformação das pessoas que estão ao teu redor? Eu quero a transformação do meu marido, mas eu não dou um passo de eu ser transformada. Primeiro é comigo. Primeiro eu sou transformada. Aí quando eu sou transformada,
eu começo a transformar ele, eu começo a transformar a sociedade ao meu redor, a Babilônia que está ao meu redor, mas primeiro sou eu. Não adianta eu querer transformar o mundo inteiro, eu quero a salvação dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa, se eu mesmo não sou transformado por essa fonte. Vocês entendem que é incoerente muitas das coisas que a gente pede a Deus, porque o nosso coração não está na fonte, está em muitas coisas, menos na fonte. É fácil refletir, simples. É só a gente olhar para dentro do nosso coração, não precisam responder, pensem, só meditem nisso que eu vou perguntar. Pensem, mas com calma, não precisa comentar com seu marido, com sua esposa, só pense. Quanto tempo nós gastamos orando, falando com Jesus por dia? Quanto tempo que nós gastamos lendo a palavra e meditando na palavra de Deus? Até que salte a revelação, até que venha, que brota uma direção. Quanto tempo fazemos isso? É fácil identificar aonde que está a nossa fonte de satisfação. É muito fácil. É só a gente olhar para nós mesmos. A gente vai encontrar. O Senhor é a fonte de tudo. Ele é a fonte. Ah, mas eu quero um emprego novo, pastora, porque o meu emprego... Amém, querido, a fonte está em Jesus. Nós estamos aqui para te ajudar a orar, a buscar, mas a fonte é Ele. A fonte é Ele. Você não depende de uma pessoa conhecida, alguém da minha família, eu pus toda a minha confiança naquela pessoa da família, aquela pessoa é bem sucedida. Não. A tua fonte é Jesus. Tua fonte é Jesus. Porque se Ele quiser, Ele muda a política, Ele tira, Ele põe as pessoas ao teu lado, Ele move, Ele faz. Ah, mas eu estou vivendo um tempo muito difícil, muito difícil. Aproveite esse tempo, queridos. Eu já estou encerrando. Aproveite esse tempo de deserto, de dificuldade extrema. Faz desse oásis um lugar de bênção. Talvez Deus esteja te espremendo, sabe a azeitona, quando ela é espremida? Né? Ninguém gosta de ser espremido que é azeitona, mas depois que ela é espremida, sai azeite, unção, graça, misericórdia, compaixão. Então às vezes Deus está te espremendo, não é porque Ele quer o teu mal, Ele está te espremendo porque Ele quer que saia um azeite precioso, um verdadeiro adorador no meio do deserto. E nós precisamos entender. Talvez não seja a palavra que você queria ouvir hoje, mas é a palavra que Deus tinha para te trazer hoje. A palavra que Deus quer transformar a igreja num verdadeiro adorador. E aí nós vamos viver como Abraão, entrega o Isaac, mas depois também a gente vê a providência, a gente vê o milagre, a gente quer ter a colheita do sobrenatural, viver os sonhos de Deus, a gente quer ter colheita, mas semeadura. Sem semeadura não tem colheita. Então o Senhor quer de nós a semeadura. Entrega, filho meu, teu coração, me adore, mas é um amor extravasante, é tudo, é a tua vida, é tudo, me entrega tudo que você tem, tudo que você é. Eu não estou falando, gente, que vocês têm que entregar, tipo, olha, tá, algumas igrejas vão para o lado extremo, né? Ó, você tem que entregar o teu boi, teu tudo, não é isso que nós estamos dizendo. Estamos dizendo assim, aquilo que Deus toca ao teu coração, isso na área financeira, isso com relação aos teus dons, teus talentos, tua saúde. Deus não quer que você se mata nos ministérios, que você se envolva em um monte de ministério e você perca a essência da adoração. Deus quer que você faça, sim, mas com a motivação certa, por amor. E Deus, gente, olha, para eu estar trazendo essa palavra hoje, é porque Deus falou comigo primeiro. Eu fui lá para o vale da sombra da morte, digamos assim. Literalmente, eu estou sendo bem literal mesmo. Meu coração estava que só Jesus sabe, meu marido também sabe, que ele compartilhou também. E eu tive que buscar essa revelação de Deus, primeiro para mim, não estou falando para vocês, não é uma palavra que é dirigida para vocês. Deus me levou a essa revelação porque muitas coisas eu estava fazendo com a motivação errada. Muitas coisas fazendo para Deus, para Deus, fazendo porque eu me achava responsável por aquilo. E quando o Senhor falou, para tudo, você não é responsável de nada, eu só quero que você faça o teu melhor. O resultado cabe a mim, o tempo cabe a mim, eu só quero que você faça igual Isaías. Isaías falou, eis-me aqui, e não se preocupou com mais nada. E às vezes a gente dá tanta desculpa. Ah, mas olha, eu não me envolvo naquele ministério, porque ali tem aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que, elas são muito cheias de mimimi.
muito cheio de mimimi, que isso tem muito, né? Muito. Não, aquelas pessoas, não, aquele trabalho, eu quero mudar de emprego, eu quero sumir da terra, eu quero sumir daquele lugar, porque são cheios de mimimi, E o Senhor está falando justamente que Ele quer te pôr nesse local mesmo, para frutificar, para fazer diferença. Quando Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sê tu uma bênção. Deus não falou para Abraão: vai ser tudo uma bênção. Falou para ele ser uma bênção. E às vezes a gente põe tantas desculpas, né? Por isso que eu não me envolvo, por isso que eu não faço, por isso que eu não me dou com aquela pessoa e tal. E a gente se afasta. E Deus quer que o verdadeiro adorador entre em cena, para transformar, para levar o amor, para gerar, fazer diferença no meio dessa sociedade tão carente de adoração e de adoradores. Que Deus possa nos fazer nessa manhã verdadeiros adoradores. Eu tinha mais um versículo, mas eu vou encerrar por aqui. O tempo já me... Ou vocês querem saber o versículo? Querem mesmo? Tá, rapidinho, eu vou ser breve mesmo. Aqui em Filipenses, o último versículo, Paulo, ele está falando, agradecido aos filipenses, né? Justamente porque os filipenses, eles estavam sendo colaboradores do ministério de Paulo, né? Então eles, através de como que é o nome do homem? Epafrodito, através de Epafrodito, eles levantaram recursos para suprir as necessidades de Paulo. Então olha só o que Paulo responde, envia uma carta e responde para o povo de Filipos: recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Eu estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Fantástico, né? Os filipenses, verdadeiros adoradores, eles simplesmente respaldaram o ministério de Paulo através das ofertas, através do sustento. E esse sacrifício dos filipenses em levantar os recursos para aquele ministério, para o reino de Deus, Paulo falou: olha, eu estou extremamente honrado, agradecido, eu recebi tudo, olha, eu estou suprido. E esse sacrifício de vocês, filipenses, representa uma adoração a Deus, porque ele fala: olha, isso é uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus, digno de alguém que é um adorador, de que é alguém investidor, de alguém que se doa por amor a alguém, por amor ao reino, por amor à igreja, por amor ao próximo. Aí sim, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas, porque houve um sacrifício anterior, houve um aroma agradável, uma adoração. E aí Paulo diz: o meu Deus vai suprir tudo. Então, queridos, não atribulemos nosso coração. Amém? Não se turbe o vosso coração. Que o nosso foco nessa manhã seja ser um verdadeiro adorador. Sacrifique o teu Isaac, seja qual for ele. Sacrifica. Deus não vai permitir que você levante o machado, mas Ele quer ver a disposição do teu coração, se realmente você seria capaz de entregar o teu Isaac. E aí o Senhor vai fazer grandes coisas, e Ele há de suprir muito mais, mas muito mais é o que a palavra diz, do que aquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos.